Frango exibido. Por que frango exibido? No final, eu vou falar para vocês por que exibido. Esse nome foi minha filha que deu, mas depois eu conto para vocês o porquê que nós chegamos nesse nome, tá? O que eu tenho aqui? Nós vamos usar daqui a pouco. Já nós vamos usar o tempero. Aqui eu tenho um frango desossado. Ele tá completamente desossado, não tem nada de osso. Só o osso da asinha, que eu pedi para deixar, porque senão ia ficar muito feio. Então, eu resolvi deixar esse aqui, mas de resto, não tem mais osso, tá? Então, agora nós vamos colocar lá de lado o frango e vamos passar pro tempero. O tempero, isso aqui é uma sugestão, é a que eu uso. Essa receita, gente, não é minha, tá? Eu fiz umas adaptações, eu coloquei uns temperinhos que eu gosto, que eu achei que valia a pena. O que você pode fazer a mesma coisa. Coloque os temperinhos das ervas que você gosta de coentro, coloca, enfim, tá? O tempero poderá ser o seu. Pode usar algo que tem aqui junto com alguma coisa que você gosta. Então, vamos colocar tudo isso daqui no liquidificador. Então, é o tomate. Vamos colocar aqui o vinagre. Eu tô usando vinagre de maçã, tá? Que eu gosto, é só o que eu uso, vinagre de maçã. Vou colocar aqui, essa erva que eu estou usando é o estragão. Eu gosto muito do estragão, tá? Não pode exagerar. Então, eu coloquei aqui uma colher de sopa, mas depois vai aparecer na receita. Também é opcional, tem um perfume, um sabor muito bom. Aqui eu tenho meia xícara de água. Tenho o coloral, para dar uma corzinha bonita. Aqui eu tenho 2 folhinhas de louro pequena, cabinhos da salsinha. Por que eu não tô pondo a salsinha? A salsinha vai ter a vez dela, tá? E aqui eu peguei metade de um dedo de moça, pimenta, e eu já ensinei no outro vídeo, tirei a semente e todas as nervurinhas brancas que tem dentro, que é o que dá picância forte, tá? Chama-se placenta, a placenta da pimenta. Tirei, ela ficou só vermelhinho, então ela vai praticamente dar um saborzinho assim, muito leve de picância. Os cabinhos. Vamos colocar aqui a cebola, o alho. Aqui eu tenho o shoyu, que eu acho que assim ajuda muito na cor e o saborzinho, né? Pronto. Aqui eu tenho o azeite. Nós vamos colocar aqui também o azeite. Muito bem. Aqui eu tenho o sal Himalaia. Esse que eu uso, tá? Eu passei a usar esse daqui, melhor para a saúde. Ele tem 80% dos minerais. Segundo o que eu vi um especialista falando, ele é o melhor sal do mundo, segundo ele, tá? Esse sal eu não vou pôr agora. Se eu colocar esse sal nesse tempero que nós vamos pôr no frango e vamos deixar marinar de hoje para amanhã, ele vai começar a soltar todo aquele o suco, a umidade do nosso frango e eu não quero, tá? Então, o sal, vocês sabem que ele faz isso. Eu vou deixar. Nós só vamos colocar amanhã, 1 hora antes de a gente colocar ele no forno, tá? Então, eu vou reservar. Esse eu não vou pôr. E vamos bater. Pronto, vou mostrar pra vocês. Pronto. Tá aqui. Esse é o nosso tempero. O perfume que ele tem aqui, vocês não acreditam, tá? Então, agora vamos preparar o frango para colocar o tempero. Eu estou usando aqui 2 sacos, coloquei um dentro do outro de freezer, tá?
Se você lembrar, é que eu esqueci. No próprio açougueiro, quando você for buscar, ou na casa de aves, que você for buscar o frango, eles têm um saco grosso, bom, pede um para ele. É porque eu esqueci, dessa vez eu esqueci, eu sempre peço. Vou pegar aqui agora o frango e vou colocar nele, tá? Pronto. Eu coloquei o pirex e vou pôr o saco dentro por precaução, não é? Porque vai que acontece alguma coisa, vai te sujar todinha a sua geladeira. Vamos pegar agora todinho esse molho. Agora, você vai massagear bem ele com cuidado para você não estourar o saco, tá? Bem, ó. Pronto. Agora você vai levar isso para a geladeira e toda hora que você abrir a sua geladeira, que você olhar o frango, você vai lá e uma mexida nele, vira de um lado pro outro e deixa ele lá. Toda hora que você lembrar, que você abrir, pode fazer. Não suja a sua mão e pronto, tá? Então agora eu vou levar para a geladeira e vamos usar amanhã, certo? Então vamos lá. Bem, então ontem nós temperamos, eu mexi bastante, virei bastante, então tá super temperadinho. Agora nós vamos colocar o sal. Lembra que eu falei que estava sem sal? Bom, deixa eu mostrar para vocês a grelha que eu tô usando aqui. Essa grelha é aquela grelha normal, essa daqui é até de peixe. Mas vocês percebam que ela tá limpinha, tá conservada, porque essa daqui é da cozinha. É igualzinha que você usa na churrasqueira, tá? Mas eu separei o que é da churrasqueira, o que é da cozinha, da cozinha. O que eu fiz? Como ela era muito grande por causa do cabo, ela vinha assim, mais ou menos, não tinha como eu arrumar no forno. Então eu pedi pro meu marido dar uma entortada para mim, aí ele entortou o cabo, agora ficou perfeito. Por que tem que ser na grelha? Porque se a gente colocar o frango numa forma, ele vai assar, vai encolher e aí ele vai ficar meio, não vai ficar bonito, ele vai ficar meio amontoadinho, não vai ficar legal. Aqui não, aqui ele vai ficar no formato que você vai pôr. Que eu preciso dele assim, vocês vão ver depois que eu preciso dele bonito, arrumadinho, tá? Tá bom? Então eu vou pegar o frango, vou arrumar aqui e depois eu mostro pra vocês. Arrumei na grelha, ele tá bem ajeitadinho e quando ele tiver assado ele vai ficar assim, nesse formato. Essa é a finalidade da grelha, tá? E ao mesmo tempo também não vai deixar encostar na forma, tá? Porque tem umas ondinhas embaixo que facilita também para assar por igual. Se precisar, a gente vira um pouquinho e deixa dar uma assadinha do outro lado também. Isso depois a gente vai ver. Então, eu vou levar ao forno, 180 graus, 1 hora. Mas a gente vai vendo, tem que ficar aqui douradinho, pronto. Eu mostro para vocês quando estiver no ponto, tá? Vamos lá. Esse é um complemento do frango. Então, aqui eu tenho bastante salsinha, alho laminado. Vamos colocar um pouquinho de sal. Limão, pouquinho limão, não muito, é só para dar um saborzinho.
metade de um limão pequeno. Azeite. A medida depois, vocês vão ter lá na receita, tá? Pronto. Essa salsinha, eu piquei ela grosseiramente. Não está bem picadinha, tá? É grosseiramente. Bem, isso aqui, essa salsinha, os argentinos, eles usam muito no churrasco. É muito gostoso. Você pode usar também para uma carne assada, para um bife. Fica muito bom. Bem, então tá aqui preparadinho, tá? Então agora nós vamos pegar o frango para vocês verem como ficou. Está aqui, ó, crocante, super crocante, tá? Ficou exatamente 1 hora no meu forno aqui, mas você veja o seu, tá? E também vê o seu gosto, se você gosta dele mais torradinho, deixa um pouquinho mais, mas está aqui, tá no ponto. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar sobre ele um pouquinho de requeijão. Não vai dar para você espalhar para ele ficar bonito, lisinho. Não, é assim mesmo, tanto que pegue um pouquinho de requeijão em cada pedaço do frango. Depois ele vai derreter. Agora é a estrela desse frango, é a nossa salsinha. Você vai pegar a salsinha e vai espalhar por todo o frango. E essa mudança de sabor, de repente, do frango para o requeijão e para essa salsinha, faz uma diferença bárbara, muito grande, tá? Você vai ver depois. Feito isso, você vem com o queijo prato. Você vai distribuir o queijo prato por cima. Não precisa colocar até nas beiradinhas, porque ele vai derreter, ele vai cair, tá? E agora, por cima do queijo prato, nós vamos distribuir a mussarela. E por cima da mussarela, nós vamos distribuir umas rodelas de tomate. 2 rodelas de tomate. E depois disso derretido, vocês vão me falar se ele é um frango exibido ou não. Por que que minha filha falou dele exibido? Porque ele ficou tão bonito, ela falou, nem parece que é um frango que está aí. De tão bonito que fica, vocês vão ver depois de pronto. Agora eu vou colocar aqui umas azeitonas. Não se preocupa que ficou assim a mussarela, porque ela vai derreter, ela vai ficar muito bonita. Então agora, nós vamos voltar ao forno somente para gratinar. Derreteu a mussarela, gratinou, tá pronto. Olha que lindo! Como ficou bonito o nosso frango. Vou cortar para vocês aqui um pedacinho para você. Eu quero que vocês vejam por dentro. Como ficou. Queria que vocês vissem aqui como ele ficou suculento, bem suculento. E esse temperinho da salsinha é só comendo para saber. Depois vocês me falam, tá? Vamos voltar aqui. A marinada que sobrou, o que eu fiz? Eu peguei
peneirei ela, levei ao fogo com uma colher de amido de milho, engrossei e ficou assim, tá? E que você vai poder servir junto com o frango. Você pode fazer isso e deixar na mesa. A pessoa serve como ela gosta, tá?